Está no ar, Lete Contigo. Olá, tá aí? Tá começando mais uma edição do nosso Lete Contigo. Vamos falar sobre câncer de próstata. Estamos no Novembro Azul, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença, né, que tem acometido tantos homens e muitas vezes por preconceito. Você sabe que quanto mais rápido for diagnosticado, mais chances de cura. Por isso nós vamos conversar com o oncologista, a doutora Rosiele, que vem conversar conosco, ela que é oncologista. Vai falar sobre tratamento e, claro, como se pode prevenir o câncer de próstata. Vamos conversar com o senhor George. O senhor George foi um paciente de câncer e, graças a Deus, está curado. Ou seja, gente, boas notícias sempre tem, né? A gente consegue vencer, né? Só ter fé também. Na nossa culinária, um pudim proteico. Pudim diferenciado, viu? Você vai amar a facilidade de fazer e super saudável. Então, a nossa culinária tá simples, fácil, gostosa. E o nosso Lete Contigo, tem as homenagens também, né? Nós temos homenagens às nossas efemérides durante o nosso programa. Não saia daí que nós estamos começando. E agora que você já sabe as nossas atrações, né? Os nossos convidados, o primeiro já chegou aqui, o seu George. Eu quero agradecer imensamente, viu, seu George, porque ele passou por esse processo de câncer de próstata. E tá aqui firme e forte, né? Eu acho que não tem problema falar um setentão, bem conservado, né? E assim, é bom ver isso. Porque normalmente as pessoas falam assim, a pessoa depois que passa por um câncer, ela fica arrebentada, ele já não é mais a mesma pessoa. E nós vamos conversar sobre isso. As mudanças que aconteceram depois do tratamento. Mas antes do depois do tratamento, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como que foi a sua história, né? Essa descoberta de um câncer de próstata. Como Perfeito. Que foi isso? Então, a história... Eu vou começar contando uma história meio misturada e depois eu separo a questão do câncer de próstata. A misturada é o seguinte, eu sou uma pessoa de São Paulo, vivi em São Paulo a vida inteira, sempre tive uma casa aqui na região de Caraguatatuba e durante a pandemia eu achei que era mais conveniente, por uma questão de segurança e tal, vir morar em Caraguá. Dispensei o pessoal que trabalhava no meu escritório, sou arquiteto, eles ficaram em home office e eu fiquei em home office aqui. Pouquíssimo tempo eu achei que o melhor era isso mesmo. Tocando e aí a vida, né? Fazendo projetos, só que isolado, totalmente isolado. E rapidamente eu descobri que era uma maneira de funcionar mesmo. Aí eu fechei o escritório fisicamente, entreguei a minha casa que eu morava em São Paulo e mudei para cá. E fiquei morando aqui. Agora, ficamos isolados, né? Assim que acabou a pandemia, eu achei que era um grande momento para fazer um check-up. Fui para São Paulo, tenho um bom plano de saúde, fiz um check-up completo e não deu nada. Isso que é engraçado. Tudo tranquilo. Não deu nada. Deu tudo legal, a não ser o PSA, que as pessoas provavelmente sabem, é o índice que mede a possibilidade de câncer na próstata ou não. Deu um número um pouco aumentado, porém abaixo do limite que se considera crítico. Mas assim, na verdade foi só um check-up, não que estivesse sentindo alguma coisa. Check-up de rotina. Eu fiz a vida inteira. Então, fiz exame de esteira, fiz mapa, exame de sangue de todos os tipos, e o PSA, que é o exame que mede, estava incluído lá. Mas, enfim, estava super bem. Voltei para a minha casa aqui em Caraguá, e numa determinada noite me senti mal. Liguei para o cardiologista, falou, você está super bem, não tem por que estar assim. Falei, mas não está legal. Fiquei, obviamente, preocupado. Ele falou, não, toma algum cuidado, tal. Enfim, dias depois eu voltei para São Paulo, me internei no PS do HCOR e operei o coração. Foi assim, bem crítico. Quer dizer, na verdade era o coração, começou pelo coração Começou pelo coração. E o mesmo PSA tendo uma alteraçãozinha. Agora eu pulei uma parte, mas eu peguei esse mesmo exame e levei no urologista que me tratou durante 25 anos. Ele falou, olha, está um pouco maior do que o normal, mas não parece crítico. Me liberou, assim, depois volta, a gente vai dar uma olhadinha nisso.
Só que com essa coisa do coração, o meu coração está perfeito, eu não tive infarto, mas eu operei e tive que passar pelo processo de convalescença total. E nesse meio tempo eu não podia ver a questão da próstata. Porque o mais interessante nisso, gente, a gente pensa, né? A gente tem medo de morrer de um infarto, mas não tem medo de morrer de um câncer. Não é verdade? Pode ser. É que o câncer da próstata tem isso, né? Quer dizer, as pessoas agora, até pelo Novembro Azul, é assim, é um câncer lento. Você pode os médicos costumam falar uma coisa que é bem curiosa. Fala o seguinte, se você pegar um homem que morreu atropelado, um cara que tem 60 anos, morreu atropelado, ele morreu porque foi atropelado. Se Certo. fizer um exame na próstata dele, ele deve ter câncer. E nem sabia. E nem sabia. Porque, na verdade, a maioria das doenças são silenciosas. A maioria. Pressão alta, por exemplo. Ah, sim, essa Muita sim. pressão alta, várias. O câncer é um deles, né? Por exemplo, muita gente descobre quando está no final do final e não tem jeito. Porque ficou muito tempo ele ali alojado e não nada. Mas alguns doem muito. Câncer de mama, por exemplo, você tem Sim, nódulos sim. importantes, você localiza. Alguns provocam uma dor muito forte, e o da próstata não. Ele pode ficar lá no seu corpo muito tempo e você, na verdade, não sabe. Se você não fizer os acompanhamentos regulares como a gente faz, e como eu fiz... Mas você fez durante os Fiz. 25 anos. E você nunca teve problema, George, com essa questão do... Porque hoje nós sabemos que os homens têm um preconceito muito grande. Eu acho que a maior barreira, os homens se sabotam. Nessa coisa de, eu não vou fazer, eu vejo isso no dia a dia. Né? Até no rádio, quando eu estou trabalhando, fazendo o programa lá, o Bom Dia, conversando, muitas vezes eu falo, né? Porque o rádio é muito essa conversa. E eu falo, olha, você, meu ouvinte, já foi lá, fez, aí eles mandam o Você está falando recado. com relação ao WhatsApp. toque? Não vou fazer, eu não quero que me toque, isso, aquilo, outro. Tem um preconceito muito grande ainda. Sim, há uma brincadeira que se faz entre os homens, assim. Sim, na minha esfera, as pessoas que eu conheço nunca coisa se super omitiram. normal, né? E eu fiz muitas e muitas vezes, até o momento que o próprio médico falou, eu não faço mais isso, não precisa mais. Certo. E parou de fazer. E, na verdade, ele só diagnosticou a possibilidade de eu ter um câncer depois que eu fiz um exame de sangue e o PSA deu um número que ele não gostou. Porque, na verdade, um complementa o outro, né? Sim, um isolado não adianta, gente. É. Sabe? Então tem que fazer os dois exames. Aí você descobriu, George, o médico que vocês descobriram, qual que era o grau que você estava? Eu não vou me lembrar. Tem um código, né, que eu agora realmente não me lembro mais, mas relativo inicial, né, quer dizer, não era muito Ainda crítico, bem, né? não era muito crítico e não poderia ser muito diferente. Quer dizer, na maioria dos casos, o câncer de próstata é bastante lento, mas como qualquer um dos cânceres, tem uns que são críticos, eles crescem e é muito grave. O meu não era nesse nível, nunca chegou nesse nível. Mas o tratamento teve algumas particularidades pelo tipo que eu tinha, porque ele estava distribuído geograficamente dentro da próstata. Não era uma região só. Não era numa região só. Eu aprendi depois que isso é um problema. Entendi. É legal quando ele está lá pequenininho, mas num lugarzinho pequenininho. Agora, ele já estava sabe incluso... ali pontualmente onde que vai tratar. Quando tem essa possibilidade. Mas ele estava incluso, que é o melhor que pode acontecer. Quando ele sai da próstata e aí quer dizer, ele se espalha pelo corpo, a metástase, dá uma metástase. Normalmente vai para os ossos, no caso da próstata, ou vai para o abdômen. Então não aconteceu isso comigo. Então, eu Dos tive males o menor, né? Graças a Deus. Mas a história que eu estava contando é isso. Então, quando eu tratei o coração, tal, enfim, ok, agora vamos ver a questão da próstata. Descobrimos, fizemos uma biópsia, deu esse câncer inicial, e eu, morando aqui em Caraguá, tinha que me tratar aqui. Tinha duas possibilidades: volto para São Paulo, uso o meu plano e faço o tratamento lá, ou tento resolver por aqui. E o seu plano, no caso, daria cobertura? Porque hoje nós vemos muitas pessoas brigando, porque tem alguns planos de saúde que não querem. Olha, eu tenho ainda um plano bom, muito bom. O coração, por exemplo, eu operei. Tranquilo, Tranquilo. Né? O que acontece, eu vou fazer um pequeno parênteses. Primeiro eu vou contar a história seguinte: eu acabei descobrindo que o Hospital Regional, primeiro, era um grande hospital, teve a catástrofe de São Sebastião e as pessoas vieram ser tratadas aqui, eu fiquei muito ligado nisso, sabendo que eu tinha câncer. Aí, lendo uma matéria, descobri que o regional fez um departamento de oncologia, eu fui lá,
Sentei na frente da gerente do... Ó, tô querendo me tratar aqui. Como é que funciona isso? E ela foi, assim... Quer dizer, eu fiz uma pesquisa séria, coisa de arquiteto, Sim, sim. entendeu? Vai lá, pega informação, vai e tal. Meticuloso. Meticulosa, tranquilamente. Eu não sei se qualquer um faria, mas eu fiz tranquilamente. Mas eu acho que você também foi muito racional, né, Jorge? Eu acho que o desespero não te acometeu. Porque Acho que em nenhum momento. Então, por isso. Porque as pessoas quando começam, tô com câncer agora, entra aquele desespero que a pessoa meio que fica cega. Então ela acha que não consegue ter esse discernimento que você teve. Você sabe que quando eu não tinha, eu achei que se eu tivesse, eu ficaria em pânico. Não aconteceu. Mas é assim, né? Basta a situação chegar para a gente saber como vai ser a reação, né? Então, precisa acontecer, né? Mas olha, o hospital regional, até foi uma briga do prefeito do Júnior quanto a essa questão dessa parte oncológica, né? Porque eu lembro, há muitos anos que eu moro aqui em Caraguatatuba, o pessoal indo para Jacareí para fazer tratamento. E hoje tem aqui o hospital regional. Eu não sou de ficar indo em hospitais, graças a Deus. Mas as poucas vezes que eu fui no hospital regional, ele é de excelência. Primeiro mundo. É muito bom. Né? Então, ali você com certeza estaria bem assistido. Inclusive, a doutora Rosiele vai conversar com a gente daqui a pouquinho. A doutora Rosiele, ela vem daqui a pouco, que é colega da doutora Lígia. Sim, sim. As duas me trataram. As duas, né? Então, e ela vem conversar com a gente também, porque tem o tratamento, né? A gente tem que explicar que o tratamento pode ser um sucesso, pode não ser, mas também o paciente tem que fazer a parte dele. E eu acho, viu, George, que até essa questão de você ser um cara mais tranquilo ajudou bastante no seu tratamento, eu tenho certeza, né? Que sim. Tenho certeza que sim. E a respeito disso que você está falando, quer dizer, a radioterapia é o seguinte, você vai lá, tem que ficar tomando água, tem que ficar preparado, você demora 40 minutos para entrar na máquina. 1 minuto depois você saiu. É isso que funciona. É 40 minutos esperando de uma... Porque você fica bebendo água. Você tem que beber água nas mesmas proporções que você bebeu no dia anterior, e no dia anterior, e no dia anterior. Porque você tem que estar com a bexiga na posição tal, cheia da mesma forma, para que ela fique separada da próstata. E nesse meio tempo você fica na sala de espera conversando com as pessoas. Lá no regional, eu conheci gente que veio de Taubaté, São José dos Campos, Sim. todo o litoral norte, Ilhabela, atendeu todo mundo. E todo mundo Com uma qualidade impressionante. E outra coisa que você tocou e eu não pude responder é a seguinte: se eu tivesse feito pelo meu plano, as máquinas que produzem a radioterapia, elas têm 3 processos, 3 protocolos de tratamento. Eu não vou lembrar os nomes, evidentemente, mas tem um pior e um melhor. Se eu tivesse feito através do meu plano, certamente eles teriam aprovado o pior, que eu acho que chama 2D, se eu não me engano. Lá no SUS, lá no regional, é o melhor em qualquer situação. Não, eles estão muito bem equipados, tudo novo então, também. Máquina novíssima, de primeiro mundo, e eles aplicam sempre a melhor solução. Não é que ele fala, não, eu vou colocar uma mais fraquinha. Não, é sempre a melhor. Ô Jorge, efeitos colaterais, você sofreu, por exemplo, saía de uma radioterapia, como que era o depois? Acontece o seguinte, é um processo desgastante. Diariamente, você sai de casa, vai para o hospital, sabe que você tem câncer, uma certa ansiedade para saber se está realmente, se está funcionando, se é isso mesmo que tem que fazer. E eu não senti, quer dizer, as pessoas que convivem comigo falavam que eu estava abatido, a cor da pele mudou um pouquinho, olheiras, mas assim, eu não sentia muito. Não, mas também, gente, não dá para você pensar, eu sei lá, a gente tem qualquer tipo de indisposição, você já tem... Claro, já fica abatido. Já fica abatido, imagine você pensar que você está com câncer. Porque o câncer, hoje nós falamos câncer, né, em alto e bom som, mas até pouco tempo atrás era uma doença que as pessoas não falavam não conseguiam nem falar o nome. Né? Depois, porque assim, já era mais ou menos uma sentença de morte. Verdade. E depois, assim, o treinamento das pessoas, a qualidade do atendimento, estou falando, por enquanto, só da radioterapia. A Rosiele e a Lígia estão em outro departamento. Né? A doutora Marília, que é a que faz a parte da radioterapia em si. Tratamento incrível. Eu tive lá agora esses dias para ter uma consulta de andamento e foi engraçado, porque a enfermeira que me aplicava estava 40 metros de mim e viu, seu Jorge... É legal isso também, não né? Não tem por que se lembrar de mim. Você se sente acolhido. Não, você se sente acolhido. Eu acho que essa coisa meio que uma regionalização que tem, né? Meia coisa do bairro, né? Aquele meu vizinho ali, né? Gente boa e tal. Mas eu acho assim, você, de uma certa maneira,
pelo que você fala, você lidou com a situação de uma forma calma. Acho que sim. Isso Acho que ajuda foi. bastante. Você perguntou dos efeitos colaterais. Tem o seguinte, nem todo mundo que faz a radioterapia é obrigado a fazer um complemento do exame que é um tratamento hormonal. Mexe com você. Tipo uma reposição? É ao contrário. É assim, há um estudo que diz que o câncer de próstata está intimamente ligado com a testosterona. Então, como processo de tratamento, você toma uma série de injeções, etc. e tal, que inibem a produção de testosterona. E isso é comparável ao que as mulheres sentem, por exemplo, na menopausa. Certo. Então, assim, você fica... Assim, eu briguei com todo mundo da minha família, você fica indócil, libido cai profundamente, você fica irritadiço, sensível, chorando por qualquer motivo. É uma questão de hormônio, não tem jeito. É questão hormonal. Então, ela mexe hormonal. no teu metabolismo e difícil lidar, difícil lidar. E essa isso questão- é a área da Rosiele e da Lígia. E essa questão, por exemplo, nós sabemos que o homem, principalmente para o homem, a questão da libido, né? Porque assim, a mulher, o homem, os dois, quando fala de sexo, é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa que é em alta. Mas para o homem parece que é muito mais. Afeta a masculinidade Afeta mais mesmo, a masculinidade. Como que foi lidar com isso? Essa questão de você já não sou mais aquele cara que eu era. Então, essa é a parte difícil. Se você, quer dizer, eu não tive nenhuma sequela dessas que você podia falar, nossa, que ruim. Quer dizer, por exemplo, o hospital oferece fisioterapia. Tem pessoas que ficam incontinência urinária, problemas de locomoção, tem vários tipos de problemas, e o hospital oferece um serviço bacana de fisioterapia, que eu não usufruí, não precisei usufruir. Ainda bem, né? Ainda bem. Você foi um Pra mim agraciado, graças a Eu Deus. acho, né? eu tive sorte Também muito. Assim, acho, você teve Agora, bastante. essa parte, libido, irritabilidade e tal, mexe com a gente, mexe até hoje, não é que voltou ao normal. Eu sei que eu não tenho mais esse problema, mas eu tive um bloqueio de testosterona importante no corpo. E agora o corpo está reproduzindo. Aí, isso ok. que eu ia perguntar, não tem como você repor? É uma volta. tese complexa, porque você tira, porque ter te dá câncer. Agora, ok, vamos colocar de novo, entendeu? Ai, é complicado, mas eu não quero. Eu prefiro não discutir o assunto. É verdade. Eu prefiro não discutir o assunto. Agora, o corpo, eu fiz um exame há 10 dias atrás, então a testosterona vai voltando e você sente, é impressionante, porque você sente a libido voltar, A disposição. a disposição. E aí tem, assim, tem um produto inevitável, assim, você tem, por causa do tratamento hormonal e também por causa da radioterapia, você tem perda muscular, é um problema, né? É um problema. Então, por exemplo, agora, nessa consulta que eu tive, a doutora Lígia falou, ó, você tem que entrar numa academia. Eu nunca fiz academia na vida. Eu ia te perguntar isso agora, como que é a sua vida, assim, a sua rotina? Não, é normal, eu moro numa casa, num lugar que é no meio de um sítio, então eu tenho uma vida... Calma. Bom, calma na cabeça, completamente mas quem calma. fica Não, mas em é que eu- sítio, gente, não para. É que eu faço coisas assim, mexe, Coisas braçais, né? eu gasto energia, mas eu nunca fiz uma academia e o que ela quer que eu faça agora é musculação, porque eu, obviamente, tenho perda muscular. E ela viu lá na minha... Que isso também é automaticamente com a idade. Também com a idade. A gente Também com a vai, idade. porque aí... Tanto que agora eu estou, ok, vou ter que pesquisar uma academia, tem uma perto de casa, vou tentar entrar numa academia, e porque é um subproduto. Agora, os graves desses do tipo assim, ó, faz fisioterapia, você teve incontinência urinária e tal, desses eu não tive nenhum. Não teve problema nenhum. Na verdade, assim, é incrível o tratamento dos caras, é bom. Que bom, né? Bom. Fora Mas a também, simpatia, também fora... por conta do seu estágio, eu acho o estágio que você chegou também. De acho fato é que- mais fácil lidar estando curado. Cada um chega no estágio lá, né? E, segundo os médicos, tem uma probabilidade de um retorno desse câncer? Tem, Como é que é? probabilidade tem, por isso que você faz um acompanhamento, mas é baixo o retorno. E pra você ter uma ideia, por exemplo, todos os meus exames de PSA, desde do pós-radioterapia até agora, dá 0,03. 0,03
é o menor número que a máquina pode dar. Ela não consegue Ele tá medir no menos. limite do menos. Tá lá, menos com menos com menos. Que bom, que bom. O que é ótimo. Mesmo assim, eles falam, olha, podia ter chegado em 1,5, 2, seria O natural. que você mudou na sua vida depois disso? Olha, do ponto de vista físico, relativo à doença, nada. O que acontece é o seguinte, eu passei por um processo nos últimos 3 anos que não é para qualquer um, quer dizer, vai, opera o coração. Já é um susto, acredite, é um susto. Eu imagino, meu coração acelera, eu já fico desesperada. Pois é, Imagina. aí pressão, colesterol, essas coisas, aí tratamento de câncer. Então tudo isso refletiu, por exemplo, profissionalmente. Eu sofro a dificuldade de retomar trabalhos e coisas assim. Por quê? Porque você não tem cabeça. Então, mas será que esse retorno profissional não te ajudaria? Sem dúvida nenhuma, mas é que também não é fácil. Não, imagino Quer dizer, que claro, não. você tem Né? que... Eu estou em outra cidade, não estou mais trabalhando com os clientes que eu trabalhava quando eu morava em São Paulo. Perdi o time, né? Quer dizer, fiquei praticamente 3 anos preocupado comigo mesmo. Não quero saber o que está acontecendo. Mas já quer trabalhar. Eu gostaria muito, e preciso. Não, assim, vamos não deixar aqui os contatos dele, arquiteto, gente, ó. Tá aqui, ó, né? Não é só um bate-papo, não, arquiteto. Vamos fazer Quantos anos de experiência? eu tenho uma empresa de arquitetura chamada Gema, que tem 40 anos. Só 40 anos. Precisa de um arquiteto, tá aqui, ó, os contatos dele na tela. Agradeço. Tá vendo? Ótimo, né? Tá querendo trabalhar e vai fazer bem para a cabeça dele, para a saúde mental. E por falar em saúde mental, você precisou ir a psicólogo? Pensou em ir? Não. Bom, eu acho assim, eu nunca fiz terapia de nenhuma forma, mas sempre achei que é bacana. Tenho grandes amigos e amigas que faziam por princípio. Olha, faz a vida inteira, não tem problema nenhum. Não sei, não tenho essa disposição, eu nunca fiz, mas esse processo na época dessa coisa hormonal relativa à testosterona, provavelmente teria sido um prato cheio, porque foi impressionante. Eu acho que mexe. Eu acho que a gente, por muito menos, a gente cai. Você é um cara forte. Eu chorava, lacrimejava por qualquer bobagem e eu brinco dizendo que ninguém da minha família escapou da minha ira. Ninguém. Mas ainda bem que eles foram, assim, digamos que eles compreendiam que você estava passando. Não, ao contrário, eu fui super bem paparicado, fui super bem tratado. O problema é que eu é que estava assim. Não tem jeito, né? Assim, aqui não está no lugar. Teve um lance meio que de revolta? Você chegou a sentir meio que um lance de revolta? Pô, por que comigo? Não, nunca pensei. Nunca. Que bom, né? Isso não... Cara de cabeça aberta, isso é muito importante. E que bom. Eu acho até que era legal, não sei como é que você pretende dar andamento nisso. Era legal pegar uma pessoa daqui, né? Porque eu tenho esse privilégio de uma formação, né, de uma certa cultura, vim de uma cidade, de um plano, racionalizei, pensei, investi no regional, quer dizer, eu acho legal, é primeiro mundo, vou ser bem tratado. Não, mas é importante, a sua visão é outra. Agora, essa questão também, a sua visão e a sua cabeça é diferenciada, porque poucas pessoas, Jorge, eu falo isso porque não é só com câncer ou qualquer outro tipo de tema que eu venha, qualquer pauta que eu venha para falar aqui, poucas pessoas dão a cara para bater, dão o seu depoimento, é uma coisa difícil, sabe? Para eu conseguir falar com você, foi um caminho, né? Vai aqui, vai ali, olha, eu conheço um, porque nem todo mundo, o que na verdade viria aqui. Eu acho até que as pessoas poderiam vir mais, porque cada um contando sua história, além de incentivar, mostra que, olha, não acabou. O mundo não acabou. Olha aqui, ele passou por um câncer, ele está super bem. Né? Ele conversa bem, ele está super de boa, não está com nada diferenciado. E está contando o que ele passou e o que ele está passando. Claro. E que ele sabe que tem que dar continuidade a ver se está tudo inclusive, bem. Isso é mesmo no caso que eu contei no começo do coração, várias pessoas me falaram uma coisa que eu achei bacana, eu considerei um belo elogio, porque eu tive uma indisposição só. Não tive dor, assim. Muitas pessoas falaram para mim que não foi uma reação masculina, porque os homens teriam falado, não é nada,
vou fazer não sei o quê. Eu tive uma indisposição, eu vou olhar. E 3 dias depois eu estava sendo operado. Então, mas é porque você é um cara mais atento, você se conhece Então, também, é isso né? aí, então. Então, de personalidade para personalidade. Jorge, eu quero te agradecer imensamente, foi um grande tá bom? prazer. Você já deixou com a minha produção os seus contatos pessoal, mas agora eu vou pedir para você deixar o seu profissional também, que você falou que tem uma empresa. Sim. A nós não custa nada deixarmos aqui os contatos Legal, dele, obrigado. ele é arquiteto. Caraguatatuba está aí tudo bem que é um canteiro de obras, essas obras já tem arquiteto, já tem engenheiro, mas tem muita gente comprando terreno ainda, né? É um mercado em alta, né, imobiliário. Então, se você precisar de um arquiteto, tá aqui o George. E você vai conhecer o trabalho dele, com certeza ele deve ter, né, como mostrar o site, Instagram, o portfólio dele, você vai conhecer, tá bom? Bate um papo, de repente tem aí, ó, legal, profissional para você. Boa sorte, muito obrigada mesmo por ter vindo conversar com a gente, contar um pouco da sua história. Para muita gente é difícil. Acho importante falar, mesmo. Tá bom? E olha, sempre que quiser, portas abertas. Legal, tá bom? obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Daqui a pouquinho eu converso com a doutora Rosiele, que é oncologista, para a gente continuar falando sobre isso, tá bom? É Novembro Azul. É época de combate ao câncer de próstata. Não só novembro, todos os dias. A Escova Express do Serramar Shopping tem vagas para profissional de beleza, escovista e designer de sobrancelhas. A empresa oferece treinamento, ótimo ambiente de trabalho e oportunidades internas. Entre em contato para mais detalhes. A loja do Seu Toba em Caraguatatuba tem tudo o que você precisa para sua casa, para o seu escritório, para a sua vida, para o seu dia a dia, com preços acessíveis. Produtos de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A loja do Seu Toba está pertinho de você, em Caraguá. De volta aqui no nosso Lete Contigo, nesse bate-papo bem gostoso. Olha, o tema, né, para muita gente, assim, é um bicho de 7 cabeças, mas eu estou gostando hoje que o programa, estou conseguindo mostrar para você, meu telespectador, que também, assim, não é uma sentença de morte. Acabamos de conversar com o George, esbanjando saúde. Estou agora com a doutora Rosiele, que inclusive é doutora dele também, assim como a doutora Lígia. Né? Então, o que eu posso falar para você, meu telespectador? Você que está passando por esse momento, está passando por um câncer, não joga a toalha. Tem vida à frente, tem vida para se viver. Eu sei que não foi fácil para o George, que a gente estava conversando aqui. Fácil nada é nessa vida, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Lete. Prazer em reencontrar novamente. Sempre um prazer, e eu falei, sempre que puder, venha, né? Eu faço questão que a doutora venha, que ela fala de forma suave, leve, sem termos técnicos, para o meu povo entender que é muito importante. A última vez que ela veio, eu estava gravidinha. Como que está o João? O Joãozinho tá lindo, com 7 meses agora, engatinhando. E como passa rápido, né? Muito. Nossa Senhora, eu vi, João, uma coisa linda, que Deus abençoe. Doutora, conversava agora com o George, é um dos seus pacientes. Sim. Lá do Hospital Regional. E ele teceu vários elogios ao Hospital Regional, e eu também comungo com a ideia dele, porque fui poucas vezes lá, graças a Deus não fiquei internado, fui fazer visitas, e realmente é uma coisa de primeiro mundo. Para nós começarmos, antes de falar sobre a questão do câncer de próstata, que hoje nós vamos falar sobre esse, já falamos de outros cânceres também, porque a doutora é oncologista, então todos os cânceres ela cuida. Né? Como profissional, a doutora hoje se sente bem equipada quanto ao Hospital Regional? Sim, super. Lá, em termos do que nós precisamos de estrutura física, medicamentosa, cirurgia, exames de imagem, nós estamos super, né, bem equipados no regional para oferecer qualquer tipo de tratamento adequado para o nosso paciente do SUS. Doutora, o George, vou citar bastante o George aqui, porque ele estava conversando com a gente há pouco, e o tipo de câncer que ele teve é um câncer de próstata, mas foi num estágio leve? Foi no estágio localizado, que nós chamamos. Então, hoje o câncer de próstata ele é dividido em localizado e não localizado, que é o metastático. O câncer, quando localizado, ele também é subdividido. Ele falou que o dele tinha 18 locais. Tem alguma coisa a ver isso aí?
Não. Na verdade, não 18 locais. 18 locais da próstata, porque Sim. o dele era localizado. Isso. Mas dentro do fragmento da próstata, 18 dos que ele biopsiou tinham comprometimento. Mas a gente classifica o câncer de próstata baseado no PSA para tratamento. No PSA, no valor do PSA, na classificação que a gente chama de histológica, é o que o patologista vê na biópsia. E isso tem suas classificações, que ele vai variar até 10, né? A gente fala do câncer de próstata de 6 até 10. E aí, quando mais próximo de 6, ele é mais localizado inicialmente ali. Quanto mais próximo de 10, ele tem um risco maior de se tornar metastático, digamos assim. Que é pegar outros órgãos. Pegar outros órgãos. Não é que ele está metastático, ele tem um risco aumentado, um alto risco de se transformar em metastático se a gente não tratar rapidamente. Então, isso tem como, digamos assim, congelar? Eu tô falando congelar que, digamos assim, seja assim, não passar daquilo. Tem se a gente já tratar de cara. Então, o ideal é o diagnóstico precoce para que aquilo não avance. Então, além da classificação de patologia de PSA, tem por imagem também. Para a gente ver se aquele nódulo da próstata está visível, não está visível, se ele está palpável ou não, se ele está indo para outros lugares próximo da próstata, ele está saindo de dentro da próstata. Então, tudo isso a gente consegue classificar melhor aquela doença localizada. Porque dependendo do grau da doença localizada, os tratamentos mudam. Mudam no sentido de tempo, né, de tratamento. Porque o tratamento acaba sendo bem parecido, a questão são só os tempos. Por exemplo, se um paciente chega para a gente com câncer de próstata localizado, que a gente chama baixo risco, baseado em todas essas classificações que eu lhe falei, PSA, imagem e patologia. Baixo risco, nem sempre a gente precisa tratar. A gente pode só acompanhar, porque ele tem um baixíssimo risco de se desenvolver e se transformar em algo que vá dar metástase para outros órgãos. Mas a pessoa vai viver com esse câncer numa boa? Só que tem que ficar acompanhando rigorosamente. E aí a gente fala de uma estratégia de vigilância ativa. Então, esse paciente fica vindo no oncologista ou no urologista a cada 6 meses. Mas 6 meses, doutora? De 6 em 6 meses. Mas a pessoa fica 6 meses pirada. Eu ficaria 6 meses esperada. É porque a gente tem de estatística que o baixo risco, para ele se transformar em algo ruim, ele demora muito. Ah, tá. Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Então, às vezes, vai daqui 10 anos após o diagnóstico que ele pode se transformar em algo pior. Então, o baixo risco, a gente fica muito tranquilo, principalmente aqueles homens muito jovens, que não querem perder a sua virilidade, a sua sexualidade, querem ter filhos. Então, muitas vezes, se a gente já faz um tratamento cirúrgico ou um tratamento com radioterapia, a gente pode influenciar, né, na perda dessa virilidade desse paciente. Ah, tá. Então, o paciente muitas vezes pode só acompanhar. E esse acompanhamento é com exames de imagem de ressonância frequentes, biópsias anuais, e a gente faz essas biópsias anuais justamente para ver se houve uma modificação pela patologia daquele câncer. Porque se modifica, a gente já trata. Se modifica para algo pior, no caso, né? E também PSA a cada 6 meses. A gente acompanha esse paciente rigorosamente. Ele não fica à toa, ele é acompanhado rigorosamente. Porque a gente sabe que 6 meses é um tempo ok para ele ficar vindo nas nossas consultas, porque ele não vai se transformar em algo muito grave. Entendi. Isso no mais baixo risco, que a gente chama de Gleason 6, com PSA menor do que 10, e é uma imagem muitas vezes que não é vista na ressonância, ele é microscópico, ele é detectado só pelo PSA e pela biópsia. Entendi. E aí, quando a gente já tem um risco moderado, que nós falamos, aí o risco moderado aí já cabe a gente fazer, se não indicado, uma cirurgia, né? Porque aí a gente vai ter indicação cirúrgica. Quando não faz cirurgia, aí faz rádio associado com o bloqueio hormonal, que é o bloqueio que a gente até fala, está bloqueando a testosterona. Então, aí que eu queria chegar. Esse bloqueio da testosterona faz com que o homem perca a libido dele. Justamente. Ou seja, ele se torna impotente. Fica impotente. Então, ele pode ter impotência sexual. Mas é uma coisa, digamos assim, que não é para a vida inteira. É só durante aquele tratamento? Então,
Se o paciente, a gente tem duas situações. Se o paciente faz a prostatectomia radical, então ele realmente pode ficar impotente, porque pode lesar o feixe vasculo-nervoso ali, que é o que dá a virilidade, a ereção e tudo mais. Quando ele faz o bloqueio de hormônio e a radioterapia também pode fazer uma lesão nesse feixe, então ele pode ficar impotente. E a injeção, ela bloqueia a testosterona, então ele também contribui para ficar impotente e muitas vezes não ter também aquela vontade, né, de ter uma relação sexual. Isso pode ser transitório quando ele faz a rádio e a injeção. Mas é uma coisa que mesmo que a testosterona volte aos seus valores normais, quando a gente para de bloquear, volta ao normal, nem sempre aquele homem pode voltar 100% a ter a sua potência sexual restabelecida. Porque uma vez que a rádio possa ter contribuído para uma lesão ali naquela região do feixe, então isso pode ficar definitivo. Mas pode voltar a algo... Não pode ser 100%, mas dá, digamos assim, dá volta. Pra ter. É diferente da cirurgia. O que acontece? Porque na cirurgia, uma vez que lesa o nervo, é definitivo, você não consegue reverter. Não existe hoje, com tanta tecnologia, doutora? A gente tem hoje tratamentos, né? Então, o que a gente tem de tratamento? Uma vez que faz a rádio, a injeção ou a cirurgia, imediatamente a gente já faz uso de medicamentos para tentar fazer uma oxigenação, né, naquela região ali peniana, digamos assim, que são os famosos Viagras, né? A gente usa muito Tadalafila, que é uma medicação que ela vai agir oxigenando toda aquela região para evitar com que o homem tenha uma perda mesmo definitiva da sua virilidade. Mas aí não dá atrito com os medicamentos que está tomando? Não tem problema usar. Na verdade, a gente indica começar o mais precoce possível. Claro que nem todos os homens respondem. Tem homens que não respondem, o ideal é fazer, em geral, 6 meses de tratamento. Estou até aqui falando, mas isso é até mais da área da uro, mas assim, a gente acaba estudando também. Então, o ideal é fazer esse uso por uma média de 6 meses. E aí, depois de 6 meses, se a gente vê que, e depois do final do término do tratamento de rádio e bloqueio hormonal, voltou a recuperar a testosterona, não está tendo tanto resultado medicamentoso, os urologistas acabam fazendo outras indicações de tratamento. E aí tem umas aplicações penianas que são feitas quando não responde a medicamento oral, também para resgatar essa questão da ereção. Para potencializar. Para potencializar, então tem essas outras alternativas. E aí, em últimos casos, tem a questão da prótese peniana, que tudo isso é feito com a equipe da urologia. Ah, então tem solução, gente. Então a Como gente dizia minha avó, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Então né? a gente consegue essas estratégias realmente, né? E porque os homens... isso mexe muito com a cabeça do mexe homem, demais. Então tem homem que não quer tratar, muitas vezes, por conta justamente disso. E a gente tem que conversar, explicar. Mas automaticamente, eu não sei, não sou da área, mas automaticamente com o tempo vai perder. Com o tempo vai perder. À medida que o homem vai envelhecendo, vai perdendo. E se ele não fizer logo o tratamento, porque veja bem, tratamento quando é feito de maneira precoce, a chance de cura e de sucesso é muito maior. Vai procrastinando, aí quando já não tem jeito mais, aí perdeu a potência, vai lá, não vai resultar mais, vai ter resultado nenhum. E muitas vezes, se o homem detecta precocemente, nem sempre ele precisa da injeção, às vezes ele faz só a rádio, entendeu? Nem sempre é associado com a injeção. Mas como a doutora e todos os colegas da doutora, todo médico fala, eu entrevisto médico há muitos anos, cada caso é um caso. Cada caso é diferente. Não tem jeito. O organismo de um é de outro diferente, né? Doutor, o Jorge estava me falando que são 6 injeções. Ele até falou assim, eu sou um caso diferente. Ele falou que chegou na 4ª, pelo que eu entendi, ele falou assim que ele já não aguentava mais, ele falou assim para as doutoras, não aguento mais, aí vocês mudaram ali. Então, o que acontece? Cada paciente tem o seu tempo, dependendo de cada caso, tem o seu tempo de tratamento. O caso em específico do Jorge era um risco intermediário. Então, o risco intermediário a gente faz, em média, 6 meses de tratamento injetável,
né, que é o bloqueio hormonal de testosterona, associado à rádio, isso quando a gente não faz a cirurgia, tá? Mas tem casos que a gente fala de alto risco, aí o alto risco não. O alto risco, em média, a gente faz de 18 meses a 36 meses. Em geral, quanto mais tempo a gente conseguir fazer, melhor. A oncologia estabeleceu fazer uma média de tratamento de 24 meses, de 2 anos, porque isso a gente consegue um tempo bom de tratamento, não precisa necessariamente fazer 3 anos, para esses de alto risco. Certo. Agora, aqueles pacientes que têm contraindicações, como cardiopatias, algumas coisas a mais, assim, que a gente obrigatoriamente tem que fazer o bloqueio hormonal, e ele também não pode ficar muito tempo, aí a gente tenta fazer menor tempo, então a gente faz 18 meses. E isso acaba reduzindo efeitos colaterais, pacientes que não toleram fazer muito tempo da injeção, né? Mas, em geral, baixo risco não faz o bloqueio, risco intermediário faz 6 meses e o alto risco é mais tempo, é de 18 meses a 36 meses. Aí isso vai depender de cada caso, o oncologista que vai avaliar quanto tempo vai fazer. Como cada um corresponde, né? Como doutor? cada um corresponde. O George, em específico, o que aconteceu? Realmente ele teve, nesse primeiro momento, um enfrentamento que foi complicado, justamente por essa questão da virilidade, né, que não é muito conversada, e ele é um paciente super jovem, né, tinha toda essa questão da qualidade de vida dele, que estava comprometendo muito. Então, hoje a gente já tem dados na literatura para que risco intermediário, a gente pode, em alguns casos, fazer apenas 4 meses. Tá. Em geral, a gente faz 6, mas em alguns casos, tipo o George, que estava realmente tendo sofrimento, estava perdendo a qualidade de vida dele, então a gente conseguiu deixar 4 meses para ele. E deu Foi certo, um caso em né? exceção e deu super certo. Que bom. E quando acontece isso, doutora, porque assim, não é uma doença, como várias doenças hoje, não é um médico só, né? Por exemplo, pela conversa dá para sentir que é oncologista, urologista trabalhando junto, e também o psicólogo, radioterapeuta. Então é multi, né? É uma equipe multi. E, por exemplo, todos os pacientes precisam ir a um psicólogo ou não necessariamente? Em geral, todos os pacientes que entram na oncologia, o ideal é que passem por um psicólogo. Nem todos querem, nem todos acham que precisam, mas em geral, principalmente no regional, todos os pacientes, caso novo, a gente já encaminha para o psicólogo, porque é o ideal. Sim. Mesmo a pessoa achando que não precise, em algum momento ela precisa daquele apoio para algum enfrentamento, né? Mexe muito com a cabeça. Mexe demais. Né? E essa questão da libido para o homem, por exemplo, digamos, entre aspas, é uma sentença de impotência. Mexe muito com a cabeça. Demais. Né? Porque assim, a menina, ela não tem tanto, digamos assim, essa cobrança sexual quanto o homem. Os meninos já crescem meio que tem que ser homem, né? E muitas vezes para ele ser homem é a questão do sexual, do ato sexual. E aí ele fica sem, é complicado. É complicado. Isso. Por isso que os homens, a gente vê que muitos têm medo. Não buscam a prevenção, não vão fazer o rastreio, já tem aquele tabu ali, né? O preconceito. Né? Eu acho que é uma mistura, viu, doutora? Acho que é uma mistura de medo e preconceito. Preconceito pelo lance de ter um outro homem o tocando. Né? Esse é o preconceito. E o medo, porque e se eu tiver? Como vai ser? Como vai ser? Vai acabar minha vida. Eles já pensam nisso. Justamente. Né? Até porque hoje nós estamos vivendo fake news, né? Eu até brinco que eu falo que, infelizmente, a classe médica deixa a desejar quando muitos vão para falar aquilo que acham, mas nem sempre é o que é verdadeiro, por isso que eu gosto de trazer médicos aqui. Né? Eu vi esses dias uma reportagem onde atores foram contratados para desempenharem papel como médicos, falando determinadas coisas para a população nas redes sociais. Nossa. E quando foi ver, era um rapaz de 18 anos que tinha contratado
artistas mesmo, né? Atores e atrizes, para desempenhar o papel, porque a interpretação é muito boa. Transmitindo informação errada, né? Errada, e as pessoas caem. As pessoas caem. hoje estão consumindo muito internet. Eu estou na internet hoje, aqui no YouTube com a doutora, mas veja bem, é um programa que tem nome, tem endereço, sabe onde me encontrar e sabe onde a doutora está também. Sim. Né? Qualquer coisa pode vir para a gente perguntar. Sim. Pode vir falar conosco, né? Então isso é muito importante. Por isso que eu falei assim, eu quero falar com a doutora que essa questão, porque a prevenção, a gente ia falar com o urologista, infelizmente hoje não deu certo. Um depoimento é muito importante. Deu para ver, pela entrevista com o Jorge, que olha, o mundo não acabou. Sim. E tem mais um que a doutora falou aqui fora do ar, a gente vai tentar trazê-lo no próximo programa, porque eu acho que nunca é demais falar. Nunca. Porque está matando. A informação é extremamente importante. A informação faz até com que se dê vida, né, doutora? Com certeza. E, Leti, nós vimos até dados atuais. Do ano passado para cá, no Vale do Paraíba, houve uma redução do número de detecções, né, de câncer de próstata em 40%. Não é porque não está tendo, é porque os homens não estão indo buscar o rastreio, não estão indo detectar mesmo. Mas olha, eu estou sentindo até isso. Lá na rádio eu faço campanha, todo ano eu faço, e era assim, ou eu diminuo o número dos meus ouvintes, ou então eles não estão indo mesmo. Porque eu achava interessante que eles falavam, né? Eu pegava no pé e dizia, eles me ligavam no WhatsApp, olha, já marquei o urologista, já marquei o médico, eu vou lá para fazer, sabe? Tinha uma participação maior. Esses dias eu até falei, vocês não estão fazendo? Não, meninos, está acontecendo, ninguém está mandando... Tá acontecendo? Ué, não estão me dando, né? Não estão me dando parecer que foram lá, né, para o médico. É muito importante fazer. E essa redução, gente, como a doutora falou, é certeza. É certeza, é subnotificação, não estão buscando... E às vezes gera muita dúvida, quando buscar, quando fazer os exames, né? Porque mudou muito, né, doutora? Antes era com 45, 50 anos, né, para fazer o exame de toque. Antes obrigatoriamente eram 50 anos de idade, né? Hoje a gente fala de 45 anos, em alguns casos a gente até fala 40. Em geral, mais precocemente, a gente indica obrigatoriamente quando tem fator de risco. Por exemplo, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco. Se tem histórico familiar, que hoje muitas pessoas têm, né? Pessoas negras têm um risco maior, 1,7 vezes, se não 2 vezes mais risco de que... Asiático também, não é isso? Asiáticos também. E pessoas obesas. E obesidade já está um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública. Então, por isso que os rastreios, eles têm reduzido. Né? Você percebe que em todos os tipos de neoplasia, os rastreios estão cada vez mais precoces. Gente, e o câncer de próstata não bate, não, viu? Não vai bater em você. Oi, você está com câncer. Tem que buscar saber. Tem que buscar saber. E aí é PSA e toque retal. Né? E nada de preconceito, nada de medo. E nada de preconceito, porque um não substitui o outro. Às vezes o toque palpa, PSA está normal. Às vezes o PSA está alterado e o toque está normal. Então, assim, um complementa o outro. É muito importante fazer, É muito importante. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, acho que deu para nós esclarecermos algumas dúvidas. É a boa notícia, gente, que não está perdido, né? Principalmente para os homens. Mas, olha, quanto mais cedo, melhor. Melhor. Né? Mas, olha, a doutora, ela não vai se ver livre de mim, nem de você. Porque, assim, olha, gente, parece bobeira. Eu estava vendo um filme esses dias falando sobre a questão do Teflon. Né, do câncer, assim, hoje eu paro para analisar às vezes, eu falo assim, gente, é tanta gente com câncer hoje, não é que a gente vai buscar, sabe, as pessoas têm hábitos saudáveis até, mas infelizmente nós estamos cercados de tudo que faz mal. Sim. Sabe, é isso mesmo, a indústria está nos matando e nós precisamos da indústria porque nós precisamos comer. Justamente. Sabe, não tem, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas já que está aí, vamos tentar amenizar. Nós falamos muito, né? Atividade física, alimentação saudável, mas até assim, questão da alimentação saudável, né, Leti? Vamos comer verduras, legumes, frutas, mas como estão esses legumes, essas verduras, né? Os agrotóxicos. Então a pessoa falando, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então a gente está, se nós estamos realmente em tempos difíceis. Em tempos difíceis, temos que nos cuidar, né? E um dos cuidados que eu falo é o conhecimento. Conhecimento é alimento, mas pelo amor de Deus, gente, fonte segura.
sabe, não caia no conto do vigário. Tem que tomar muito cuidado. Estou falando para a doutora, estou trazendo a doutora agora, quero trazer ainda nesse mês de novembro, tá? Talvez até no próximo programa, não sei. Vocês vão, eu e a doutora vão cansar da gente. Só que em dezembro a gente tem um encontro também, doutora, porque nós vamos começar o verão e câncer de pele também mata. Sim, e é o mais comum. E é o mais comum, né? Aquela pintinha que você não dá nada, meu amor, pode ser um câncer. Né, doutora? Sim. Então, a gente, olha, vamos bater na sua porta, vamos nos bater na sua cabeça, a gente ficar ali, ó. Porque conhecimento é alimento, nunca é demais, né? Se a gente se precaver, seguro morreu de velho. Sim. Né? Sim. Doutora, muito obrigada. Viu? Obrigada, Obrigada Lete. mesmo, que é uma correria a vida de médico, eu sei como é que é. E ela conseguiu vir aqui, nós vamos trazê-la de volta. Obrigada. Obrigada, Lete. E portas abertas. Qualquer novidade que tiver, Lete, preciso falar. Tá Ótimo. bom? Combinado. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer também a doutora Lídia, que eu não a conheço, mas ela também foi super simpática, muito gentil, né? Nos ajudou no meio de campo aí para fazermos essa entrevista com o George, que veio. George, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a você também, que saiu do outro lado. Eu vou para minha culinária e daqui a pouquinho, então, tem coisinha gostosa. Pudim proteico, já comeu, doutora? Ai, que gostoso. É bom, viu? É um pudim, olha só, ele vai mel, whey protein e leite desnatado e ovo. Olha, 4 ingredientes e uma delícia. Super saudável e uma delícia. E fácil de fazer na air fryer. Ó, vou Que querer. adianta o expediente, né? Vou querer. Gente, eu volto daqui a pouquinho. A Unhas Cariocas do Serramar Shopping tem vagas para manicure e pedicure. A empresa oferece treinamento, ótimo ambiente de trabalho e oportunidades internas. Entre em contato para mais detalhes. Divirta-se com os seus filhos no Parque Trombini, em Caraguatatuba. Um parque que há 66 anos faz parte da vida dos moradores e também dos veranistas e turistas que visitam a cidade. Parque Trombini, no centro, em Caraguatatuba. Você já conhece o Bazar ONG Anjo de Patas? O bazar está cheio de peças incríveis. Você pode gastar sem culpa, pois todo o dinheiro é convertido para o bem-estar dos animais. Ajude-nos a espalhar amor e cuidado aos animais. Estamos em busca de doações de roupas para garantir o bem-estar de nossos peludinhos. Você pode nos ajudar também curtindo, comentando e enviando para as pessoas que amam os animais. Na reta final do nosso programa, gente, peço desculpas a vocês, né? Um programa inteiro afônica, com essa gripe, né? Mas, olha, acho que muita gente está gripado. Infelizmente, essa mudança de tempo que nós estamos convivendo no dia a dia. E outra, né? Esses choques térmicos, sai e tá calor, tá no ar-condicionado do carro, dos estúdios, enfim, né? Mas deu para fazer, porque eu já estou na reta final do nosso Lete Contigo. Como eu disse, vamos fazer um pudim proteico. Presta atenção, você que normalmente malha, né, treina, o pessoal não gosta que fala que malha, né? Malha o Judas. Você que treina e aí fica se podando para comer um docinho. Eu achei uma receitinha aqui bacana, que é o pudim proteico, que vai com whey protein, tá? Baunilha aqui. Leite em pó desnatado, aguinha filtrada, um ovo só. Gente, é muito fácil essa receita. E aqui eu tenho mel, que o mel vai ser, na verdade, vai fazer a parte da calda do pudim, tá bom? Não tem segredo. Nós vamos fazer assim, ó, rapidinho esse pudim proteico, especialmente para você. E, claro, o pulo do gato vai ser na air fryer,
15 minutinhos de air fryer e o seu pudim proteico vai estar uma delícia, tá bom? Trouxe umas forminhas aqui, ó. Mas se você tiver aquelas forminhas fechadinhas, também vale, tá? Então, bora começar nossa culinária do Lete Contigo? Gente, é tão rapidinho, olha só. Primeiro, colocamos o ovo, tá? Aqui tá o ovinho. A receita tá aí na tela para vocês, tá bom? Não tem. Nós temos aqui 200 gramas de whey protein, tá? Que você vai misturar junto com o ovo. Aqui, o leite desnatado, tá bom? Já tá tudo juntinho aqui. E aí nós vamos colocar um pouco de água. A água vai colocando aos poucos, tá, gente? Lete precisa adoçar? Não, gente, porque normalmente o whey protein ele já vem adoçado, né? Então olha só. Só que tem que mexer bacana pra não ficar com gosto de ovo, né? Então, gente, vocês vão mexendo até ficar assim, olha, não sei se dá pra vocês perceberem, fica meio airado, ó. Tá vendo? Essas bolinhas, né? Parece bolinha de ar. Então eu vou pro intervalo, é rapidinho. Aí vocês, é o tempo que eu vou dar mais uma mexidinha aqui pra nós colocarmos nessas forminhas aqui. Lembrando que vai mel, tá bom? Então é pudim proteico, bem saudável, porque é whey protein, leite desnatado, água e mel. E ovo, tá bom? Gente, volta já, não saia daí. Divirta-se com os seus filhos no Parque Trombini, em Caraguatatuba. Um parque que há 66 anos faz parte da vida dos moradores e também dos veranistas e turistas que visitam a cidade. Parque Trombini, no centro, em Caraguatatuba. A loja do Seu Toba em Caraguatatuba tem tudo o que você precisa para sua casa, para o seu escritório, para a sua vida, para o seu dia a dia, com preços acessíveis. Produtos de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A loja do Seu Toba está pertinho de você, em Caraguá. A Escova Express do Serramar Shopping tem vagas para profissional de beleza, escovista e designer de sobrancelhas. A empresa oferece treinamento, ótimo ambiente de trabalho e oportunidades internas. Entre em contato para mais detalhes. Bom, gente, de volta aqui no nosso Lete Contigo, a nossa culinária. Eu estou mais uma vez me aventurando na cozinha, né? Olha só, aqui é o mel. Vou colocar aqui do ladinho. Isso aqui é mais ou menos uma vasilha que eu coloquei para suporte para mim, tá? Então, aqui a forminha. Essa forminha eu vou colocar o mel. Veja só. Tá vendo? Porque esse mel, na verdade, ele vai ser o mel que vai ser como se fosse... Opa, não quer ficar. Ele vai fazer o mesmo papel que nós teríamos com a calda. Então, precisa fazer calda, tá? Lembrando que vai para air fryer. Então, olha só. Vou colocar aqui. Encher de mel. Tá em favo assim, ó. Quero até agradecer. Foi um ouvinte nosso. Que ele é apicultor, Aloísio. Aloísio também, Lolo. Ô, Aloísio, obrigada, viu? Ele é lá do Rio Claro. E ele cria abelhas. E ele mandou pra gente, pra mim, lá na rádio. Mel mesmo, viu, gente? Aí tá meio assim, parece favo, né? Ele manda no favo mesmo. Então, gente, aqui tá o melzinho. A gente coloca o melzinho aqui do lado. E agora, eu vou pegar aqui e vou encher essa parte aqui, ó, que eu fiz do airado. Essa porção que eu fiz, gente, veja bem, é porção realmente para 4 forminhas, tá?
Se for fazer mais, coloca mais. Então vem cá. Vou colocar aqui mesmo, ó, porque se cair... Parece que ficou pouquinho assim, ó, mas ela vai ficar um pouquinho maior. Aqui, ó, cabem as 4, tá? Aqui na minha air fryer. Agora nós vamos colocar 15 minutos, tá bom? 15 minutos de air fryer para poder ficar legal. Ah, 180 graus, tá? Na air fryer. 180. Gente, são 15 minutos aqui na air fryer. Enquanto isso, eu quero falar, claro que não vai dar os 15 minutos, né? Mas olha, dia 14, último dia 14 de novembro, foi o dia de combate à diabetes. Diabetes, infelizmente, acomete uma população muito grande, não só do Brasil, é mundial, é um problema mundial, um problema de saúde pública. E a diabetes pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente de genética, tá bom? Claro que com a genética nós sabemos que a propensão é maior para se ter. Então, tem que tomar cuidado com a alimentação, tem que fazer os exames direitinho. Eu quero agradecer alguns parceiros que estão conosco nesse dia para lembrar você a importância de fazer os exames, de uma boa alimentação e você se cuidar. E se tiver alguém em casa que tem diabetes, pai, mãe, geneticamente, né? Você já tem essa propensão, cuidado redobrado, tá bom? Então, nesse intervalo, nós vamos conhecer algumas empresas que, assim como a gente, também acredita que sempre a prevenção é o melhor remédio, tá bom? Rodou! Há 20 anos, o Laboratório Pampanelli tem diagnosticado com precisão muitos exames, entre eles o de diabetes. Nesse dia 14, dia do combate à diabetes, o Laboratório Pampanelli lembra você, não deixe de fazer exames e controlar a sua diabetes. Gente, antes eu achava que micro-ondas e máquina de lavar roupa era assim, braço esquerdo e braço direito, né? De toda mulher. Hoje eu vou falar para vocês, nada como uma air fryer, né? Dá uma olhadinha aqui no meu pudim proteico. E confesso para vocês, quando eu vi na internet, eu falei assim, é super fácil, e é fácil mesmo, tá? Bom, a questão do visual. Eu vou até pegar uma fotinho para colocar aqui do ladinho. Eu vou pedir para a produção colocar do ladinho aqui uma foto para vocês verem que realmente fica assim. Ficou meio tortinho aqui, ó. Mas acontece também, né, gente? Mas o importante é que ficou gostoso. Por que que tem 3 aqui, sendo que eu fiz 4, quem está me acompanhando do começo? Porque um nós pegamos para experimentar para ver se estava bom. Então vamos lá aos retoques finais. Eu falei no começo dessa receita que eram 15 minutos, 180 graus. Não é, tá? Você pode baixar isso para 120 graus e coisa de 5 minutos, que já vai ficar bom. Você dá uma olhadinha, tá? É um pudim proteico. Eu poderia colocar mais mel aqui, mas eu não vou colocar mais mel, até porque nós estamos falando nesse programa hoje também sobre diabetes, e por mais que mel seja saudável, é doce, né? Então não precisa também empanturrar de doce, tá? Vamos experimentar então? Vamos ver se ficou bom? Aí ficou tão bonitinho, esse primeirinho aqui, mas eu vou pegar o de trás aqui, ó. Gente, olha, eu tive umas mudanças na minha casa que eu preciso confessar para vocês que eu preciso vir aqui com tempo na minha casa. Eu sou aquela que tenho casa e não venho. Porque eu tenho talher de sobremesa, tudo mais, mas infelizmente eu não sei onde está. Né? Coisa de mulher corrida. Vamos lá. Não ficou igual o pudim que a gente está acostumado de leite condensado. Até porque aquele lá bate no liquidificador e tudo mais. Esse não. E também os ingredientes são diferentes, né? O de leite condensado, o leite condensado já é bem mole também. Então, levando em consideração que aqui nós usamos bastante pó, whey protein é pó, leite desnatado é pó, tá ótimo. Uma delícia e é bem saudável, tá bom? A mensagem para terminar o programa. A mensagem é a seguinte. Sabe por que o retrovisor é menor do que o para-brisa? Porque o caminho à frente
é mais importante do que o caminho de trás. Retrovisor a gente olha para trás e à frente a gente tem o nosso para-brisa. O que é mais importante? Olhar para frente ou olhar para trás? Olhar para frente, tá bom? Isso não é sobre para-brisas e nem sobre retrovisores. Pense nisso, tá bom? Obrigada, minha gente. Obrigada aos meus convidados. Obrigada a todos os parceiros que fizeram conosco as homenagens também. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Lete Contigo. Obrigadíssima. Tchau.